Olá a todos, nós temos aqui um disco carregado com uma densidade superficial de carga sigma e aqui também, só que esse disco aqui é oco e o problema pede qual que é a redução de campo elétrico aqui no ponto P. Vamos calcular inicialmente deste disco. Para isto nós vamos pegar um diferencial de carga aqui e analisar qual que é o campo elétrico que ele causa lá. Bom, se nós analisarmos aqui, nós vemos que temos duas componentes deste campo elétrico, um campo elétrico na direção radial, que é este daqui. Aqui eu tenho um DE, aqui um DE na direção do raio e aqui um DE na direção Z. Se eu pegar agora uma carga diametralmente oposta, eu vou ter este campo elétrico aqui, ó. Este campo elétrico também tem um campo na direção radial e outro na direção Z. Não é difícil de verificar que esses se cancelam e esses dois se somam. Primeiro vamos analisar quanto que vale DE. DE é igual a 1 sobre 4πε vezes dq dividido por r quadrado, onde r é essa distância aqui. Agora, DEZ é uma componente de DE. E se eu chamar este ângulo aqui de θ, é tudo isso aqui vezes o seno de θ. O θ, ele varia entre 90 graus, quando eu estou analisando uma carga aqui, até este valor aqui. Este valor aqui é quando eu tenho o raio do disco, R maiúsculo, e a altura aqui que nós vamos, por enquanto, chamar de Z. Então, vou chamar esse de θ limite. Eu sei que o seno de θ limite é igual a Z, que é a altura, porque aqui eu também tenho θ limite, Z dividido por R pequenininho, porque é seno, não é tangente. Só que o R pequenininho é a raiz quadrada do R grande mais o Z. Peguei valores fixos aqui para não deixar R, porque o R pequenininho é variável, depende se é essa carga aqui da ponta, se é essa aqui do meio, se é essa aqui mais perto do centro, se é essa daqui, enfim. Eu sei o seno do θ limite. O seno do θ termina aqui e o seno de θ começa com 1. Então eu sei que o θ inicial é igual a π sobre 2 ou 90 graus. E o θ final é o arco cujo seno dá esse valor. Vamos adiante. Se eu quero saber quanto que é EZ, eu tenho que fazer a integral de tudo isso aqui. Vamos lá. EZ é igual a integral de 1 sobre 4πε vezes seno de θ, colocar ali para dentro, vezes dq, e o R, vou colocar aqui, R quadrado. dq é um diferencial de carga e precisa ser escrito em termos dessas variáveis aqui, R, θ. Tenho que dar um jeito de escrever ele de forma diferente. Mas eu sei que esta carga, ela compreende uma determinada área. E esta área, em coordenadas cilíndricas, eu encontro assim.
este lado vezes este lado. Se fossem coordenadas cartesianas, era dx vezes dy, né? Aqui a área, o diferencial de área é igual a ρ dφ, né? Onde dφ é este ângulo aqui. Este ângulo aqui é dφ. Mas este comprimento aqui é o raio ρ vezes dφ, o comprimento do arco. E esse outro comprimento aqui é dρ. Este é o diferencial de superfície. E por que nós queremos o diferencial de superfície? Porque o diferencial de carga é igual a densidade de cargas vezes o diferencial de superfície. Mas como assim? Ora, o que é a densidade de cargas? Não é a carga total dividido pela superfície total? Não importa o local do disco, a densidade de cargas é a mesma. Se eu pegar um pedacinho bem pequenininho, pego a superfície correspondente e eu tenho isto. dq é igual a sigma ds. Bom, no lugar daquele dq eu vou colocar sigma ds e eu tenho então que EZ é igual a integral de 1 sobre 4πε vezes seno de θ sobre r quadrado vezes sigma ds. No lugar de dq, eu coloquei sigma ds. E ds, nós já sabemos quanto que é em coordenadas cilíndricas. É ρ dφ dρ. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Tudo que é constante nós vamos passar para fora. Então, EZ vai ser igual a sigma sobre 4πε. Isso dá para garantir que é constante, o resto não. Integral da integral, porque agora esse ds vai ficar como ρ dφ dρ. Sobrou ainda o seno de θ sobre r quadrado. Temos uma integral em termos de φ e de ρ. R depende de ρ. θ depende de ρ também. Então, eu sei que ρ, θ e r são interdependentes. Como assim? Bom, analisemos de novo. A partir do diferencial de carga até o ponto. Aqui, nós temos, aqui nesse cantinho, um ângulo θ. Aqui um ângulo de 90. Aqui o ρ, que é a distância entre a origem e o diferencial de carga, e este comprimento aqui é o z, esta altura é o z, onde que nós queremos calcular o campo elétrico no ponto P. Esta distância aqui é r. Vamos deixar tudo em função de θ, né? Já que eles são interdependentes, temos que deixar em função de uma variável apenas. Ora, eu já tenho seno de θ aqui, esse eu não mexo, no r eu consigo mexer, deixar em função de θ. Sem deixar em função de ρ de novo. Z tudo bem porque é constante. Bom, seno de θ é uma boa opção porque seno de θ é Z dividido por R. Então, seno de θ é Z dividido por R pequenininho. Agora eu sei que R igual a Z dividido por seno de θ. Achei a primeira relação para substituir aqui. Ρ, uma boa relação é a tangente Z sobre ρ. Então, tangente de θ é igual a Z dividido por ρ. Finalmente, ρ é igual a Z sobre tangente. Ρ igual a Z sobre tangente
que é z vezes cotangente de θ. E eu sei que dρ de θ, fazendo a derivada, vai ser z vezes menos a cossecante ao quadrado de θ. Isso a gente tira de uma tabela de derivadas. Vamos seguir aqui, fazendo as devidas substituições. E z igual a sigma sobre 4πε integral da integral do seno de θ sobre r quadrado. O r, se nós viermos aqui à direita, era z dividido por seno de θ. Então aqui vai ficar z dividido por seno de θ. Só que ele é ao quadrado, então ao quadrado e ao quadrado. Vezes o ρ. O ρ é z cotangente de θ. Z vezes cotangente de θ. Então, eu vou fazer aqui seno de θ sobre, aliás, o ρ é z vezes cotangente de θ. Então, eu vou fazer z vezes cosseno de θ sobre seno de θ. Sempre que possível, deixar tudo em função de cosseno e seno. E este é o traço mestre aqui da divisão, que é esse traço aqui. Vezes dρ vezes dφ. dρ é menos z cossecante ao quadrado de θ. O menos eu vou colocar aqui já para fora. Cossecante ao quadrado é 1 sobre seno. Sobre seno ao quadrado de θ. De θ. Falta o dφ. Apenas mudamos essa ordem. O dφ é o ângulo na horizontal do disco, ele varia de 0 até 2π. E o dθ varia, o ângulo θ varia de π sobre 2 até um θ limite, que nós já calculamos o seno. Essa expressão, claramente, muita coisa aqui pode ser simplificada. Vamos à simplificação. Este quadrado corta com este z. Este 1 sobre seno ao quadrado corta com este 1 sobre seno ao quadrado. Este seno corta com este seno. O 1 sobre z que sobrou, eu jogo ele para fora. Esse z ele pode ir para fora, ele é constante. E eu vou ficar com EZ igual a menos sigma sobre 4πε, o z que foi para fora, duas integrais, a primeira de 0 até 2π, a segunda de π sobre 2 até o θ limite, de cosseno de θ, dφ. EZ é igual a menos φ sobre 4πεz
integral de 0 até 2π da integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno de θ, o seno de θ variando de π sobre 2 até o θ limite de φ. Ora, aqui vai ficar seno do θ limite menos seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1 e o seno do θ limite nós já calculamos lá em cima. Uma das primeiras coisas que nós fizemos. O seno do θ limite é z dividido pela raiz quadrada, né, de r ao quadrado mais e ao quadrado. Então, é o que nós vamos colocar aqui embaixo. E z é igual a menos sigma 4π epsilon z vezes integral de 0 até 2π. Primeiro é z dividido por raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado, menos 1 de φ. Nenhum destes depende de φ, joga para fora. Daí só vai ficar integral de dφ. Integral de dφ é φ, que de 2π até 0 vai dar 2π. Então, finalmente, eu tenho que Ez é igual a menos 2π sigma sobre 4π epsilon z, que multiplica tudo que não depende de φ, que é o que está dentro da integral aqui. Z sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais o raio do disco ao quadrado menos 1. Classicamente, as equações ficam feias com menos aqui na frente, então é só a gente trocar esses dois de posição, que vai ter um menos aqui na frente, menos com menos vai dar mais. Isso aqui fica assim, Ez igual a, corta este com este com este, fica um 2 aqui embaixo, vai ficar sigma sobre 2 epsilon vezes z, que multiplica 1 menos z sobre z ao quadrado mais r ao quadrado. E aqui nós verificamos que conforme aumenta a altura, diminui o EZ. Conforme aumenta o raio, este termo aqui ele é aumentado. Se esse termo é aumentado, este termo diminui e aumenta o EZ. Isso aqui tem bastante sentido, né? É uma fórmula que tem consistência. Aí vocês poderiam me perguntar, e se o raio começasse conforme o desenho, né? O desenho lá em cima, da segunda parte, o raio começou em R sobre 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. R sobre 2. A única coisa que muda aqui em todo este raciocínio é que aquela integral que nós calculamos antes ela não começa em 90 graus, ela vai começar num θ inicial, onde este θ inicial é fácil de calcular, porque o seno de θ inicial
É o cateto oposto, que é Z, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa sempre é o R pequenininho, que aqui vai ser 1/2 de R ao quadrado mais Z ao quadrado. A partir daqui, eu creio que os senhores tenham uma boa ideia de como fazer esse exercício. Eu não substituí ainda a distância Z igual a 2R, mas vocês assim vão fazer naquela equação e vão encontrar o quanto o campo elétrico é reduzido com relação a esta outra configuração. Obviamente o campo elétrico aqui vai ser um pouco menor do que aqui. Um grande abraço a todos e até mais.